Olá, amigos! Hoje, nos 5 minutos de ciência, nós vamos discutir alguns aspectos relacionados à condição muito frequente na sala de emergência, que são as síncopes. Você sabe qual é esse tipo de eletro? Qual o paciente que precisa ir embora para investigação ambulatorial ou o paciente que precisa ficar internado? Então assista o vídeo e tenha mais informações sobre isso nas nossas redes sociais. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Olá, meus amigos. Conforme a gente conversou previamente, hoje a gente vai discutir um aspecto muito importante de uma condição chamada síncope, as perdas de consciência, e o quanto ela vai ter risco para aquele paciente ou não, por ser considerado, por exemplo, um episódio neuromediado que pode ter um acompanhamento um pouco mais tranquilo. Então, a gente vai, nos próximos 5 minutos, tentar entender e reconhecer quais são os sinais de perigo, que paciente que eu preciso manter internado, que paciente que eu posso seguir ambulatorialmente. Então, aqui a gente vai abordar nos próximos 5 minutos alguns aspectos relevantes a esse quadro de síncope. Bom, primeira coisa é definir que a síncope é uma perda transitória de consciência com incapacidade de manter o tônus postural, seguido de uma recuperação espontânea, sendo sempre uma consequência de um hipofluxo cerebral global e transitório. Então a gente precisa, no pronto-socorro, reconhecer quais são os sinais de perigo para aquele paciente, para que eu possa determinar se ele precisa ficar internado ou se ele pode seguir o atendimento ambulatorial. Como a gente observa, assim, o primeiro episódio de síncope acontece com certa frequência nas 2 primeiras décadas de vida, mas ela vai se acumulando ao longo do tempo, de forma que é muito frequente você encontrar um paciente na 8ª década de vida que já tenha tido algum episódio. A distribuição do primeiro episódio acontece no período de lactente, nos 2 primeiros anos de vida, na puberdade, vai aumentando ali até por volta dos 15, 20 anos, até 20% da população pode experimentar o primeiro episódio de síncope nessa faixa etária, e você vai acumulando os episódios ao longo dos anos, sendo que conforme mais velho, o paciente vai tendo mais risco de outras doenças que possam levar a risco de morte, como as doenças coronarianas. Quando a gente observa um episódio de síncope no pronto-socorro, esse é só a ponta do iceberg do número total de pacientes que já desmaiaram e muitas vezes não vão procurar o atendimento especializado. A grosso modo, nós podemos dividir as síncopes em 3 tipos: as síncopes reflexas, as síncopes de origem cardíaca e as síncopes por hipotensão ortostática. As síncopes reflexas mais comuns são as síncopes vasovagais ou neuromediadas. As síncopes por hipotensão ortostática, elas podem ser, por exemplo, por uma depressão do volume de sangue do coração, por diuréticos ou sangramentos, ou por aumento da capacidade vascular, como a gente tem no uso de vasodilatadores, ou condições onde o paciente não tem mais a capacidade de manter uma vasoconstrição em determinadas situações que acontecem nas desautonomias. A síncope de origem cardíaca é realmente que preocupa, porque ela pode levar o paciente a um risco maior de morte súbita. Então, se a gente comparar o paciente que tem uma síncope cardíaca, o paciente que tem síncope neuromediada ao longo dos anos, a gente observa que o paciente com síncope cardíaca tem uma mortalidade muito maior. Ao passo que o paciente com síncope neuromediada, ele vai ter uma mortalidade muito próxima da população geral, ou igual à população geral. E o diagnóstico é feito primordialmente com análise clínica, exame físico, história bem tirada, um eletro e a aferição da pressão arterial deitado e em pé. São esses 3 elementos que vão dar a maior parte dos diagnósticos. E aí eu posso complementar a minha investigação no caso de uma suspeita de uma síncope de origem cardíaca. Então eu posso fazer eco, Holter, monitor de eventos externo, teste ergométrico, até estudo eletrofisiológico, buscando a possibilidade de fazer o que? Uma profilaxia para morte súbita. Agora, os casos que eu suspeito que a síncope é neuromediada, eu posso já iniciar o tratamento empírico ou eventualmente pedir o teste de inclinação, que é o que botaria o preto no branco, que conseguiria escrever e determinar aquele mecanismo com mais clareza no nosso quadro. Então, se eu pegar e analisar 2 situações, o exame físico e a história,
E o eletro, então quando eu chego à conclusão que o eletro é normal e não há evidência de cardiopatia, a maior parte dos casos, o tilt test vai ser um exame que vai poder comprovar e não vai ter grandes fatores de confusão. Agora, na situação oposta, quando eu tenho eletro anormal e doença estrutural, aí o tilt test tem que ser o último exame, porque ele é um fator de confusão. E aí a investigação vai ser mais aprofundada até chegar no estudo eletrofisiológico, para a gente poder fazer a determinação da estratificação de risco desse paciente. Existem algumas condições que não podem passar. A gente chegou no pronto-socorro, viu uma dessas condições interna para investigação. Bradicardia sinusal persistente inapropriada, as pausas sinusais, os bloqueios de ramo com bloqueios divisionais, que são retardos bio ou suspeita de trifascicular, quando você tiver BAV de primeiro grau, os bloqueios atroventriculares de segundo grau, MOPTIS 2, grau avançado, BAVT, isquemia, zona inativa, doenças canaliculares, QT longo, curto, brugada, sinais de displasia ritmogênica, sinais eletrocardiográficos de miocardiopatia hipertrófica, pacientes com Wolff ou pacientes portadores de marca-passo não podem receber alta. Esses pacientes precisam ficar internados para investigação. Aqui alguns exemplos eletrocardiográficos. Aqui a gente pode observar as ondas Q patológicas na parede inferior de uma miocardiopatia hipertrófica. Aqui uma síndrome de pré-estação. Observe o intervalo PR curto, onda delta, também num paciente com miocardiopatia hipertrófica. As arritmias ventriculares. Aqui a gente tem uma condição chamada flutter ventricular. Esse flutter ventricular é uma taquicardia ventricular extremamente rápida. Os sinais de displasia ritmogênica, fora da puberdade, a onda T negativa de V1V3, o atraso da porção final do QRS, a onda S, esses sinais são sinais que marcam que aquela síncope pode ter sido de causa arrítmica. Assim como essas alterações do segmento ST das síndromes do ponto J, como está acontecendo aqui, esse supradesnivelamento com segmento ST descendente, chamado COVID type, característico de uma síndrome de Brugada. E a aferição do intervalo QT. É importante que a gente meça o intervalo QT e aplique a fórmula de Basel, Friederichia, para poder identificar essas alterações. Justamente porque o QT longo ele pode fazer uma arritmia muito rápida, que é essa aqui, chamada torsade points ou a torção das pontas. Síndromes do QT curto. Medir o intervalo QT corrigido e ver que ele é inferior a 320. E esses são alguns dos exemplos de pacientes que têm aumento do risco de morte súbita. Mas a grande maioria dos pacientes com síncope são justamente esses pacientes que são modelos saudáveis, jovens, que apresentam episódios de síncope e ela provavelmente é de origem neuromediada. E nesses casos a gente precisa entender que ele tem coração normal e a história é bastante sugestiva. E quando ele fica em pé, o sangue desvia para baixo e aí o coração começa a bater com pouco volume, que manda uma mensagem para o cérebro e fala, estou batendo com pouco volume, preciso de uma ajuda. E o cérebro vai mandar essa ajuda aumentando a quantidade de adrenalina. Só que o paciente continua em pé e agora o coração bate mais forte, mais rápido. E a sístole, a gente lembra que ela é fixa no ciclo cardíaco, que varia a diástole. Se ele está batendo mais rápido, ele encurta a diástole. E o coração acaba batendo muito forte, muito rápido e no vazio. E isso estimula receptores na parede livre do ventrículo esquerdo, chamado fibra C, e acabam ativando o reflexo vasodialítico exacerbado nesse paciente, que volta como uma bradicardia importante, se for o predomínio do aumento vagal e hipotensão e síncope, ou uma vasodilatação por um bloqueio simpático, hipotensão e síncope. E aí eu determino qual é o tipo de resposta no tilt test. A gente pode até fazer uma aula depois, só falando um pouquinho sobre o tilt test, que tem sido cada vez menos utilizado. A grande maioria dos pacientes que têm síncopes neuromediadas são síncopes de origem neurocardiogênica, mas pode acontecer também com deglutição, defecação, tosse, micção. As síncopes centrais podem acontecer também, daquela que o paciente tem medo, dor, raiva, uma visão, um cheiro desagradável e acaba desmaiando. E a síncope do seio carotídeo
principalmente após os 30, 40 anos, para quem usa gravata, movimento de rotação do pescoço, essas coisas. No pronto-socorro, vocês podem utilizar alguns scores. Existem N scores, eu estou mostrando aqui o EXIS, que é um score que serve tanto para adulto quanto para criança, e determina que se o paciente tiver menos de 3 pontos, esse paciente tem um quadro neuromediado. Se ele tiver 4, 5, 6, provavelmente ele tem um quadro de origem cardíaca. Então ele serve um pouquinho para triar. E aí, aqui é o tilt test, né? O tilt test lá do Dante Pazzanese. A gente mostra o teste de inclinação, onde o paciente fica inclinado, medindo a pressão e observando a frequência cardíaca. Atualmente a gente utiliza protocolos mais curtos e uma sensibilização para pacientes, principalmente adultos. As crianças e os adolescentes, atualmente, a gente não tem sensibilizando. Os tipos de resposta que eu posso encontrar são traduções do reflexo de Vesol-Diarish, né? Se predominar o aumento vagal, eu tenho uma resposta cardioinibitória, que pode ser com ou sem pausa. Se predominar o bloqueio simpático, eu tenho uma resposta vasodepressora. E se for equilibrado, provavelmente eu tenho uma resposta mista. Também serve para avaliar as respostas de desautonomia e as taquicardias posturais ortostáticas, que são formas iniciais de desautonomia. Esse é um artigo que a gente escreveu, eu e o Dr. Ricardo Habib, em 2003. Quanto aos mecanismos, o tratamento está um pouco desatualizado, mas ele é bastante interessante para entender os mecanismos e os tipos de resposta ao tilt test. O tratamento das síncopes, quando ela for cardíaca, o tratamento é específico para aquela condição, até o implante do desfibrilador em alguns casos. Agora, quando a síncope é neuromediada, evitar ambientes lotados, hidratação, atividade esportiva, são indicações que a gente pode fazer, assim como algumas manobras abortivas, como cruzar as pernas e puxar os braços, né? E uso de medicamentos. Por muito tempo a gente usou os beta-bloqueadores, atualmente não tem utilizado mais beta-bloqueadores, depois do estudo POST. O que a gente tem utilizado de medicamento, quando o paciente segue toda a rotina, a gente usa o fludrocortisona ou midodrina, principalmente para os quadros onde eu tenho vasodilatação ou hipotensão ortostática, e a paroxetina pode ser utilizada em alguns casos também, porque parece que antes da síncope há pulsos de liberação de serotonina. O tilt treino, o treinamento postural, foi abandonado pela aderência baixa. Alguns centros ainda utilizam, mas não é a regra. E há uma discussão muito grande quanto à indicação ou não de marca-passo. Quando a síncope é espontânea, cardioinibitória refratária, você pode ter uma indicação de marca-passo. Quando a síncope cardioinibitória, como essa, é desencadeada no tilt test, a indicação é mais fraca, uma indicação 2B para o implante de marca-passo. Então, essas são as condições principais que a gente tem, o básico do básico que a gente tem que ter de noção para começar a estudar os quadros de síncope, um assunto extremamente intenso. Eu espero que vocês observem que muitas vezes o paciente pode ter algumas crises, parecendo crises convulsivas, mas são frutos do hipofluxo cerebral global e transitório. Então, espero que vocês tenham aproveitado. A gente se vê no próximo 5 minutos de ciências. Até breve.